E aí, taverneiros, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Quem vos fala é Vinícius Lima. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui conosco em mais um episódio da Taverna. Isso é muito importante para mim. Mais uma vez, agradeço muito. Se possível, eu peço que você se inscreva no nosso canal, isso ajuda no nosso crescimento, dê um like nesse vídeo, comente aqui que a gente vai fazer um esforço, eu vou fazer um esforço de leitura dos comentários e respondê-los. Então, faça isso que vai ajudar bastante também. Muito obrigado para o pessoal da Rádio Executiva e quando a gente for lançar esse episódio aqui, a gente vai passar ao vivo lá também com o pessoal da Rádio Web, do grande amigo Raimundo. Dito isto, vamos fazer a apresentação do nosso convidado de hoje, que é o grande amigo Humberto Pinheiro. Humberto Pinheiro é uma grande personalidade aqui da nossa cidade e eu vou fazer aqui um resumo da sua trajetória. Humberto Pinheiro, ele é radialista, né? Foi radialista por muito tempo, começou na Rádio Regional, aqui em Vitória da Conquista, trabalhou na TV Cabralha e na TV Assembleia da Alba. Ele também trabalhou na Rádio Clube, com ênfase no Sudoeste agora, envolvido também diretamente na fundação do PT. Depois eu quero conversar com o Humberto sobre isso daí. Humberto, bom dia, meu amigo, como é que você está? Bom dia, Vinícius, bom dia, gente de Conquista. Aliás, não é nem gente de Conquista, gente do mundo todo, né? Que esse salto que a internet possibilita nós de estarmos em diversos locais pelo mundo afora. Bom dia para você e vamos começar essa caminhada. Excelente. Humberto, de antemão eu gostaria, falei você em off e aqui gravando também, que para mim é uma grande honra, um grande prazer recebê-lo aqui do nosso programa. Eu que ouvi você na rádio, uma grande referência e um grande modelo também para que hoje estou como comunicador, por conta de figuras como você, como o Washington, que sempre tiveram uma referência aqui na nossa cidade. O quadro de profissionais dessa gente que faz imprensa em qualquer lugar do mundo, né? Sobretudo aqui em Conquista, porque é o nosso meio ambiente, é aqui que a gente vive, ele necessita de uma permanente, diria, transformação, um rejuvenescimento permanente. E vejo em você uma dessas figuras, vejo em você esse jovem batalhador, cheio de gás, cheio de energia, cheio de vontade, né? Nesse mundo, nesse momento de múltiplas experiências, correto? Enfim, e a honra talvez ela esteja em sentido inverso. A honra é minha, estar aqui com você dividindo essa bancada. Que satisfação. Humbertão, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, que é uma trajetória muito vasta. Você é conhecido, eu vou ter a liberdade de chamar você de você. Fica à vontade. Você é uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, né? Já foi assessor, vou dizer que você é assessor constituinte, né? Trabalhou com a Elkson, né? Que o senhor trabalhou. Trabalhei com o Elkson, com Sebastião Castro, com Chico Pinto, lá de Feira de Santana. MDB, né? Chico Pinto, MDB, né? Trabalhei com algumas figuras notórias na cena política nacional. Nesse contexto aí da sua trajetória, Humberto, como é que você coloca um grande momento ou grandes momentos dessa trajetória sua com a política? Porque você esteve diretamente envolvido com essa questão política, como eu disse anteriormente, esteve ali também, participou ali da fundação do PT, você que hoje se posiciona mais à direita. Conta um pouquinho pra gente esses marcos na sua vida, na sua trajetória profissional política. Eu diria que um dos marcos que me deu, na verdade, um norte da trajetória que eu percorri por um longo tempo nesse mundo da esquerda, primeiro aqui de Conquista, depois a Baiana, depois o salto para a Nacional, foi exatamente a tomada, a derrubada da oligarquia aqui em Conquista a nível municipal com Jadiel Vieira Matos, né? A eleição de Jadiel foi uma virada de página. Conquista vivia sobre a direção, sobre a égide, sobre o mando da direita naquele tempo, da direita, né? E nós militávamos na banda da esquerda, que era o que nos sobrava, correto? Em que pese muita gente naquela época não ser esquerdista. Era, na verdade, contrário ao governo estabelecido a nível municipal e, como não tinha opção, migrava para a esquerda. Quando nós derrubamos as oligarquias aqui em Conquista, com a eleição de Jadiel Matos, antes a gente tinha vivido um curto período também da presença da esquerda no poder com Pedral Sampaio, que foi derrubado com o movimento de 64, Jadiel retoma isso em 72 e a partir daí Conquista estabelece um marco de resistência, no primeiro instante à ditadura, né? No segundo instante Conquista vem trilhando um caminho, trilhando uma estrada,
buscando um norte exatamente de não aceitação aos chamados governos centrais, né? Nós estamos até hoje aqui vivendo de uma forma ou de outra, ainda que com distorções ultimamente, ainda com caminhos, eu diria, com desvios que o PT tem cometido nos últimos tempos, mas ainda assim nós mantemos em conquista uma posição de contestação aos chamados governos centrais, sobretudo aqueles chamados governos conservadores, em que pese o processo político. Tem um amigo que diz assim, olha, a política é um processo dinâmico, exatamente porque ela é feita com as ideias, não é verdade? Ela não é feita com tapa, com a facada, com o tiro. Quando isso ocorreu, a história está aí para registrar como os caminhos foram cruéis, foram difíceis, né? Mas nós estamos, esse foi o primeiro marco da minha vida, quando nós derrubamos as oligarquias aqui em Conquista. Depois foi uma luta renhida, com Antônio Carlos no poder, a gente na oposição, aí já fomos para o contexto estadual e posteriormente para o contexto federal. É interessante, o Jadiel mesmo, você citou o Jadiel, que começou esse processo de tomada do poder aqui na cidade, de forma para retirar o antigo establishment que estava. Isso. E Jadiel é uma figura muito emblemática na política de Conquista, né? Foi vereador, salvo engano, foi deputado estadual também. Foi. Não, Jadiel não foi vereador. Foi não, né? Não, Jadiel foi para deputado, foi para prefeito, posteriormente deputado estadual. Então, é uma figura muito emblemática, né? Inclusive leva o nome aqui de importante equipamento de infraestrutura da nossa cidade. Eu me lembro, perdoe ele interromper, mas eu me lembro de uma passagem de Jadiel. Eu estava no gabinete, ele prefeito, e um pessoal ali, me parece que da Cabeceira, se não me engano, lá do Barreiro, uma região dessa aí, depois de Zé Gonçalves para dentro, que vieram ao gabinete, uma comitiva, né, e para convidar Jadiel para a inauguração de uma barragem que havia sido construída lá naquela região. E Jadiel parou assim, olhou, falou, vocês vieram aqui me convidar para a inauguração de uma barragem. Tá bom. Eu gostaria de dizer a vocês que eu não vou. Não vou. Porque quem inaugura a barragem é chuva. E a chuva, pelo que a gente está vendo dos céus, vai demorar de cair. Então não tem razão para festa. Vamos fazer a festa quando chover e encher a barragem. Aí nós vamos para lá. Quer dizer, eram posições que marcavam, né? E era uma coisa nova na prática política conquistense e começou a romper as fronteiras para ganhar uma prática política que arrancava a admiração pelo estado afora. Excelente. E você falou essa questão que inaugura a barragem é chuva, Humberto. Eu já vi o Wesley falar que quem inaugura a barragem é chuva e quem inaugura a estrada é carro. É carro. Então, talvez o Wesley pegou. Não, pegou de Jadiel. Jadiel tem essas tiradas, né? Excelente. Já que eu citei o Wesley, Humberto, você tinha uma ligação muito próxima com o Wesley. Inclusive, vocês começaram ali na rádio muito juntos, né? Ali, mesmo dia. Na regional, não foi? Foi. Mesmo dia. E também na Rádio Clube também foi muito próximo. Como é que você via o trabalho de Wesley Guzmão aqui na cidade? Eu assisti, inclusive, na íntegra, uma entrevista sua com o Wesley lá na TV Alba. Uma entrevista excelente, que a gente conseguiu pegar muitas informações do Wesley, né? Para quem quer conhecer o Wesley de forma mais aprofundada, quem é essa geração mais nova, os posicionamentos do Wesley, como é que era essa relação com o Wesley? E como é que você vê o legado de Wesley Guzmão aqui para a cidade de Vitória da Conquista? Olha, Wesley é uma figura surpreendente. E eu não cansava de dizer isso para ele, né? Quando o Wesley, nós começamos juntos no rádio, experimentamos momentos de distanciamento em razão de que eu saí de Conquista, voltei, ele também saiu, voltou para estudar em Salvador, enfim. Mas nós tivemos uma longa permanência no rádio juntos, né? Me lembro que nós saímos daqui para estudar em Salvador, e lá nós fomos trabalhar com uma figura chamada França Teixeira, que era o ícone do rádio em Salvador e marcou época no rádio da Bahia. E nós fomos fazer fundo de gol. Como França se dedicava muito ao esporte, nós fomos fazer fundo de gol. Eu no fundo de um gol, Wesley em outro fundo e tinha outro gol, e tinha um repórter central que chamava-se Álvaro Martins, mas que França deu para chamar de Álvaro
Martins, até para assimilar uma linguagem muito popular. Então, desde lá, desde aqui, passando por Salvador, retornando para aqui, nós sempre tivemos uma presença muito, muito próxima, muito íntima, e diria vivimos momentos difíceis, momentos relativamente fáceis, juntos, né? Portanto, eu sou assim uma testemunha ocular do crescimento e da trajetória de Ezen no rádio, correto? Surpreendente como radialista, como jornalista, surpreendente como político. Ezen me surpreendeu. Eu uma vez disse para ele, bicho, não se candidata a prefeito, não. Já que você quer entrar e migrar pelo mundo político, candidate-se a vereador. Ele disse, olha, eu não tenho nada contra o vereador, nada. Acho até que é muito importante o vereador, o parlamento é muito importante no processo político nacional e mundial, parlamento. Agora, eu tenho que ser mesmo prefeito, porque essa cidade está precisando de uma virada, essa cidade está precisando de um choque, e eu entendo que estou preparado para dar esse choque. Então começou a me surpreender aí. Quando se elege, primeira tentativa, segunda tentativa, terceira tentativa, foi que ele conseguiu se eleger prefeito, eu tinha sérias dúvidas com relação a Ezen executivo. Tinha dúvidas e dizia isso para ele. Rapaz, olha, eu não estou conseguindo dormir. Por quê? Porque eu não sei como é que você vai conseguir tocar essa prefeitura de Conquista. Eu tenho sérias dúvidas. Ele até não gostava da minha franqueza, né? Mas admitia, disse, não, você é um amigo do peito e tal, e coisa e tal. E surpreendeu, surpreendente. Você me pergunta isso assim, o legado de Ezen é o legado de Ezen, essa é a resposta. O legado de Ezen é um legado para ser vivido, e nós estamos vivendo esse legado, né? O legado de Ezen é uma marca para o futuro, para a conquista dos 200 anos que ele sempre dizia, que estava se preparando conquista para os 200 anos. O legado de Ezen, assim como foi o legado de Jadiel, é uma verdadeira enciclopédia para você aprender a fazer política. E essa questão do legado do Ezen é bem emblemático, porque o brasileiro tem uma mania da memória curta, né, Humberto? E me recordo muito bem que quando o Ezen assumiu a prefeitura de Conquista, a cidade, de forma geral, estava com problemas sistêmicos. Me recordo na entrevista do Ezen dizendo que ele recebeu a prefeitura com o contrato da Embasa vencido. É esse o nível de gestão que estava à frente da gestão municipal. E ele realmente fez reformulações, reestruturou a questão do executivo. Então é verdade que é muito reconhecido por isso. A cidade, o nome do Ezen Guzmão paira sobre a política até hoje. A gente vê, inclusive, duas candidatas a prefeito com chance de reagir à eleição, se utilizando o nome do ex-prefeito. Verdade. Então, isso mostra a força e o grande poder que o Ezen tem. E Ezen tinha uma qualidade inestimável, se me permite. Ezen viveu sempre montado na ousadia. Sempre. Sempre. Até quando errou, ele estava montado na ousadia. Então ele foi para a prefeitura de Conquista montando essa ousadia. E só quem o fez se apear da ousadia foi, na verdade, a Covid. Verdade. Essa questão da ousadia, até hoje nós patinamos em relação a alguns setores de Conquista, como a questão do saneamento básico, mas recordo que uma das primeiras medidas que a Ezen fez foi justamente contratar assessorias, né? Isso demonstra uma inovação. Ele contratou assessoria em São Paulo, acho que para o saneamento básico. A Dom Camilo... E Curitiba, não foi? 7 engenheiros e o pessoal de Lerner. Lá de foi Curitiba, né? Exatamente, Curitiba. Para fazer justamente um plano municipal de meio ambiente, de mobilidade urbana. Preparar a cidade para o grande salto. Sim. Organizar a cidade para o grande salto. Né? E eu acho que isso é a qualidade de um grande líder, Não, porque tem se a dúvida, você não tem a competência para fazer tal, você vai procurar quem saiba, né, Humberto? Claro. E muitas vezes a prefeitura gasta dinheiro com tanta coisa que é irrelevante. E eu já vi várias pessoas questionando um gasto com assessoria, né? Aquela questão do polo têxtil mesmo, né? Houve um pagamento de uma assessoria para fazer o projeto. Projeto de viabilidade. E o pessoal questionando, acho que foi a pessoa do PT questionando o investimento. Então, assim, eu vejo isso de forma muito cética.
É a pior forma de política. Não É a tenho política dúvida. rasteira. Veja o pessoal, por exemplo, questionando o empréstimo do Finisa, né? O município vai lá e toma o dinheiro emprestado, aqui junto à Caixa Econômica Federal, num programa de saneamento que tem a sigla Finisa, e vejo políticos, sobretudo políticos da oposição, que têm uma prática estreita, de um figurino vencido, né? De um discurso absolutamente distante do contexto com o qual a gente convive nesse momento, nesse país, e vejo bancando e pilotando o discurso de que está endividando o município. Ora, a pergunta que cabe e a pergunta que fica é o seguinte: deve quem pode dever, deve quem construiu na sua trajetória as condições e a estrutura para dever. E o crédito é acessado por quem pode pagar. Então, o município de Conquista tem, na verdade, essa capacidade de endividamento fruto daqueles que passaram pela prefeitura de Conquista, inclusive prefeitos do PT, que ajudaram a construir essa realidade. E o crédito, ele está disponível para ser usado. Porque senão, o que seria de nós ser um crédito? Não é verdade? Você está aqui, montou esse seu estúdio, né? Com equipamentos de última geração, com iluminação, com mesa de corte, com ilha de edição, com tudo, correto? Com câmeras, enfim. Você, se não tiver o dinheiro no bolso para comprar à vista, e é difícil para todo mundo, inclusive para você, é para mim também, quer dizer, nós temos que recorrer aonde? Ao crédito. Aos locais que oferecem o dinheiro. E você só vai ter acesso se você tiver condições para usar esse crédito. Então, o crédito é fundamentalmente uma qualidade. Crédito é uma qualidade. E é para ser usado mesmo. Você não pode ser irresponsável. Concordo plenamente contigo, Humberto. Humberto, você falou a questão de política, PT, eleições. Vamos falar um pouquinho de eleições? Vamos. O quadro aqui para a majoritária. Temos aí 4 pré-candidatos, né? Marcos Adriano pelo Avante, ali se apresentando como uma novidade. Ali teve 7,5% nas últimas pesquisas na espontânea. Perfeito. Temos aí em terceiro lugar, segundo a pesquisa da Séculos, a Lúcia Rocha, se utilizando inclusive como estratégia o próprio Ezra Guzmão, né? Tem vários vídeos dela nesse sentido. O Valdenor Pereira, que estaria em segundo lugar, com uma campanha que ainda não mostrou a que veio, uma campanha ainda muito inicial, e a situação, a prefeita Sheila, que foi eleita vice de Ezra Guzmão, hoje assumiu a prefeitura, em primeiro lugar nas pesquisas e com a expectativa de vencê-la. Qual é a sua análise nesse contexto, nesses candidatos? Como é que você vê? Faça uma breve análise desses 4 pré-candidatos a prefeito, na sua opinião. Vamos começar por ordem, portanto, crescente. Marcos Adriano é uma jovem promessa, né? Coloca o nome exatamente para a Conquista ter a opção daqueles que votam na novidade, que acreditam na novidade. Acho que o Marcos está iniciando a sua caminhada. Caminhada política, Vinícius, ela é uma caminhada difícil, portanto demorada. Você tem que ter estrada, você tem que vir construindo a sua imagem e expondo as suas ideias para a população. Então, não é um processo rápido. Vejo Lúcia com uma posição e uma dificuldade enorme em se colocar no contexto, em convencer o eleitor. Vejo Lúcia tem toda uma trajetória e toda uma permanência na política de Conquista na banda da oposição, aqui, a nível municipal, e sempre manteve e construiu o seu patrimônio eleitoral, que não é pequeno, porque ele é produto do assistencialismo. Ela trabalha 4 anos de forma ininterrupta, assistindo, e na verdade, acaba construindo um patrimônio eleitoral de uma certa lealdade, porque o eleitor que é atendido nas suas pretensões, ele acaba sendo fiel, não é?
Ele não enxerga nada mais do que a fidelidade a quem o atendeu no momento difícil, né? Portanto, vejo Lúcia com dificuldade. Lúcia se apresenta como, e o material dela diz da presença dela como política que conquista na banda da oposição, e é verdade, né? De repente Lúcia pula o muro. Se é que existe muro. De repente, Lúcia pula a mesa, que é, na verdade, um espaço que o PT conhece, porque as negociações são feitas na mesa, todas elas, as verdadeiras, as mentirosas, as impúrias e as puras, todas elas são feitas na mesa, e o PT conhece muito bem esse espaço e esse universo. E Valdenor, você disse muito bem, patina, não consegue, na verdade, começar a construir uma imagem de convencimento junto à população. Valdenor tem dificuldades, o discurso é absolutamente vencido. É um discurso exaurido, é um discurso chato, é um discurso que não consegue, não tem assim, na verdade, a pegada do convencimento, não é? Se me permite dizer para você, Valdenor esqueceu de combinar com o eleitor. Valdenor está deslocado, desconectado, desvinculado. A gente usa muito hoje esses termos nas redes sociais. Valdenor não está linkado, e você sabe muito bem isso, porque você é produto um pouco, e aliás, muito desse mundo da comunicação atual. Então, Valdenor é isso. E vejo, e aí é a minha análise, é a minha visão, né? Vejo Valdenor como representante claro e objetivo dos estertores do PT, da política praticada pelo PT. Senão não tem outra explicação. Porque Valdenor, como ele mesmo diz, nós temos o nosso presidente, nós temos o nosso governador, então tem tudo nosso, né? Não tem o eleitor, não tem a aceitação. Ah, mas ele está pontuando aí, na pesquisa está pontuando, claro. Afinal de contas, aqui na Bahia, são quase 30 anos de poder petista. E eles, na verdade, construíram essa máquina ao longo do tempo. Claro, evidente, e tem que ter. Se não tivesse, seria, na verdade, a prova mais patente e clara da incompetência. Tem. Agora, essa pesquisa Séculos, Vinícius, ela mostrou uma coisa singular, que acaba corroborando isso que eu estou colocando. Na estimulada, Valdenor ganha de Lúcia. Na espontânea é o contrário. Ora, e é o contrário por que Lúcia aparece na frente na espontânea? Exatamente porque Lúcia é presente. Valdenor é ausente. Valdenor é distante. Valdenor faz esse discurso petista vencido. Não cola mais. Não, o eleitor já está cansado disso, ele quer ouvir outra coisa. Nós estamos entrando num processo político eleitoral aqui de conquista. Estou me alongando não, né? Não. Nós estamos entrando num processo político eleitoral aqui de conquista em que a trajetória e a discussão tem que ser de proposição. Essa cidade vive problemas que não dá mais para adiar a solução. Quer ver uma coisa? E um dos que Valdenor não vem para o debate, o esgoto rola a céu aberto há 25 anos nessa cidade, pelas principais artérias dessa cidade, sem que o governo estadual não ofereça nenhuma solução para essa questão. Nenhuma declaração de que vamos atacar o problema. Nem isso. E Valdenor é o representante, e como tal, ausente dessa discussão. Não vem para o debate. Se no debate eleitoral essa questão emergir, tenho certeza absoluta que tanto Lúcia quanto Valdenor vão ter dificuldades enormes de se explicar. Porque ninguém consegue explicar o inexplicável, que é produto da ausência, da falta de coragem de debater, porque Valdenor é um deputado federal. Ele podia dizer, governador, Conquista está pisando em dejetos. Hospitais estão sendo invadidos por dejetos,
porque o esgoto rola a céu aberto naquela cidade há 25 anos e nós não podemos continuar a conviver com essa realidade. É incapaz de fazer esse discurso. Sabe por quê, Vinícius? Porque Valdenor não é deputado federal. Valdenor é deputado do PT. Valdenor lê pela cartilha do PT. E Lúcia nem isso é capaz de fazer, porque ela não é petista. Ela perdeu a confiança da oposição e nunca teve a confiança do PT. Humbertão, aproveitando esse gancho, antes de você fazer sua análise sobre a Sheila, que fala sobre a Sheila, sua opinião sobre esse ponto específico. O Valdenor, ele é um candidato, na minha opinião, e mesmo sendo de direita, fazendo análise objetiva, muito fraco. É uma análise objetiva. Vamos lá. Ele é deputado federal, 4 mandatos consecutivos, foi deputado estadual por 2 mandatos consecutivos. O partido dele está na governança estadual e federal do país. E ele não consegue, primeiro, o apoio restrito do governador, que em vários posicionamentos se colocou apoiando Lúcia e ele, ou seja, isso por si só já demonstra uma fraqueza. Claro. Ora, o governador colocou ele em pé de igualdade com a vereadora. Ele é federal. O poder de barganha necessariamente seria maior. Maior, claro. E outro ponto, o flagrante fracasso, pelo menos nas pesquisas. O Valdenor apresentando aí na casa de 7, 8% na espontânea, empatado com o Marcos Adriano, que você colocou muito bem, como uma novidade. Perfeito. Né? Perfeito. E a estratégia do Valdenor, Humberto, até nas redes sociais dele, eu achei aquilo ali patético. Ele foi para a rede social fazer um conteúdo nesse sentido. Olha, meu nome é Valdenor, você não me conhece, mas eu sou candidato a prefeito de Conquista. Como assim você não me conhece? Valdenor Pereira, como eu disse, 4 mandatos consecutivos como federal e é o mais bem votado aqui em Conquista. Tem 70% da construção do mandato aqui em Conquista. 30 mil votos? Como assim você não me conhece? Que história é essa? A própria estratégia entrega o que Humberto falou aqui. A estratégia do Valdenor demonstra que ele é uma figura ausente na cidade. Ausente, tranquilo. Então, como é que você vê sobre essa estratégia falida e esse posicionamento do governador não fazendo esse apoio restrito a ele? É do figurino vencido petista. Eu acabei de dizer que o Valdenor não é deputado de Conquista, o Valdenor é deputado do PT. Vai para onde o partido orienta e dirige, e indica que tem que ir. Não discute os temas cruciais e fundamentais com que a cidade convive, a sua população. Ele não discute, sabe por quê? Porque não tem autonomia junto ao governo do Estado e junto ao governo federal. É proibido de discutir isso de forma pública. Porque se discute a questão, volto a dizer, do esgoto rolando a céu aberto em Conquista há 25 anos, ele fere os interesses partidários. Portanto, ele não tem autonomia, ele não tem liberdade, independência para discutir essas questões de forma clara e aberta na defesa da população. Correto? Então, Conquista convive com problemas cruciais. Por exemplo, o abastecimento de água de Conquista, a retirada de Conquista, diria, das peias da sua industrialização, exatamente porque falta água. Tem uma barragem do Catulé ali que está parada, porque a empresa pediu recuperação judicial. O governo está prometendo promover uma nova licitação, tem anos parada, e Valdenor não discute esse tema de forma aberta, e Lúcia também. Até para não ficar parecendo que esse podcast, que essa entrevista aqui, ela tem o princípio fundamental da crítica a Valdenor. A crítica é a postura, não a pessoa, não a figura que eu conheço de perto, e sei inclusive da sua idoneidade, mas ele não tem... olha, eu vou fazer uma colocação aqui que para mim parece ser o retrato claro daquilo que a situação, que a população pode entender. Valdenor e Lúcia praticam com Conquista um verdadeiro estelionato eleitoral. Um verdadeiro estelionato eleitoral. Não devolvem a Conquista. Não devolvem a Conquista tudo que essa cidade tem dado a eles, do ponto de vista eleitoral. Não devolve, de obras, de realizações, de acudir o povo, de estar presente. Lúcia acode na dentadura, nos óculos, no enterro, no caixão. Mas Lúcia não atende, na verdade, os reclames maiores que angustia a população.
Não tem grandeza para isso. Ela porque não se preparou. E Valdemar porque o partido não deixa. Talvez até hoje eu esteja acreditando que ele também não atende porque não tem preparo pessoal para isso. E Sheila, Humberto, porque você tocou num ponto aí que eu concordo completamente a respeito dessa apatia política, né? Que isso acaba impactando na falta de infraestrutura na cidade. Você trouxe o exemplo do Rio Catolé, mas eu gosto daquele exemplo da barragem aqui. Do Rio Pardo. Água Fria 1 e Água Fria 2. Água Como Fundo. a influência política, ela precisa existir na cidade e, infelizmente, a gente não vê, eu falo na situação dos dois lados. Eu lembro o caso do Murilo Mármore, prefeito da cidade, que ele era do MDB, oposição à ACM, que era governador do Estado. No entanto, foi a postura de Murilo, foi graças à sua capacidade de articulação, que hoje consegue ter um reservatório de água, mesmo tendo a sua deficiência, é o que temos. E me lembro que na época, na gestão de ACM, a ACM sendo oposição ao Murilo, essa obra foi a segunda mais cara da gestão ACM. Murilo MDB e ACM Arena naquela época. Então isso demonstra que PFL. o Murilo até brigou com o MDB, o Jadiel, o Pedral, porque eles não queriam que Murilo fosse na posse da ACM. Perfeito. Ou seja, essa articulação que Conquista tinha, deixou de ter, e a cidade perde por conta disso. Não dúvida. Eu entrevistei aqui o secretário de Desenvolvimento Rural, ele falou, se tivéssemos a barragem do Rio Pardo, ele falou, projeção de 5 mil empregos diretos. Não dúvida. E você retira a cidade, Vinícius, dessa coisa das garras da impossibilidade. Não tem indústria porque não tem água. Não tem água e não tendo a indústria não gera emprego. Não gera emprego, são famílias passando dificuldades. Correto? Ponto. Não tem água porque não gera indústria. Não gera indústria porque você perde a capacidade de atração de gente, de mão de obra especializada, de empresas. Correto? Então, resultado, não tem água. E não tem água por quê? Porque nós não somos devidamente representados. Quer ver outra coisa? Quer ver outro exemplo? A FIOL passa ali em Jiquié. Você sabe o ponto mais próximo da FIOL aqui com relação à Conquista? Sabe qual é? Passa ali em Sussuarana, distrito de Itanhaçu. Em linha reta, Sussuarana está a 90 quilômetros de Conquista. Se nós pudéssemos e tivéssemos força parlamentar para, na discussão do traçado da FIOL, pudéssemos aproximar a FIOL de Conquista a partir de Sussuarana, ela estouraria ali nas beiradas ali de Zé Gonçalves. Zé Gonçalves um pouquinho para frente, dentro do município de Conquista. Favorecendo cidades que vivem estagnadas, que vivem sobre um processo de sufoco e de asfixia total, que é Bom Jesus da Serra, Mirante e Caetanos. E a FIOL cortaria dentro de 2 ou 3, de 2 municípios desses e próximo a Caetanos. Você estaria lá, na verdade, levando e oxigenando um bolsão isolado do Estado. Mas não passou por Jiquié. Sabe por que passou por Jiquié? Por causa da influência dos senadores. Naquela época, César Borges, que já havia sido governador e que estava no processo de discussão do traçado da FIOL desde quando governador, depois senador, do próprio Antônio Carlos Magalhães, que, não ele de forma direta, mas os seus quadros formados por ele, que agiram, o Otto Alencar, que agiram de forma direta para que passasse por Jiquié. E Conquista ficou distante. Nós agora vamos abrir um processo de discussão, e tem que abrir, porque o trem de ferro, a ferrovia, Vinícius, ela é um salto, ela quebra barreiras econômicas. Sabe por quê? Porque o preço do frete é extremamente competitivo. Você vai trazer para a Conquista tudo que você traz no lombo e no pneu do caminhão.
com competitividade. Sabe o primeiro grande salto? Nós vamos preparar essas cidades para o agronegócio de forma direta, para a última cadeia do agronegócio. Sabe como, Vinícius? Nós vamos trazer o milho ali de São Desidério, de Barreiras, de Luiz Eduardo, sendo entregue aqui em Conquista por menos da metade do preço do frete que hoje é entregue. E nós vamos poder construir em Conquista uma estrutura de suinicultura para abastecer o Nordeste. E de avicultura também, porque o milho é a base fundamental da alimentação, do processamento da ração. As indústrias vêm para cá, elas vêm estar próximas do polo, claro, e nós estamos na porta do Nordeste. Veja que salto econômico fantástico. Nós retardamos exatamente porque a nossa representação parlamentar é anêmica, distante, ausente como é agora. Estou dando só um exemplo, mas nós vamos ter que abrir essa discussão. Conto com você aqui no Taverna e no perfil do Meio-Dia. Nós vamos ter que construir o ramal de Sussuarana para cá, vamos botar fiol aqui dentro. Sim, nós temos que fazer isso, porque isso é um verdadeiro legado às gerações futuras. Você falava do emprego, ainda agora. Então nós temos que criar esses instrumentos, e eles na verdade são acionados, Vinícius, pela representação parlamentar, que é nosso gerente no palco da discussão das questões regionais. Não é verdade? Nós não podemos eleger parlamentares para ficar discutindo aqui só as necessidades das associações de moradores, dos sindicatos de trabalhadores. Tem que discutir isso? Tem que defender os seus direitos? Tem, mas tem que também defender os direitos maiores da população. Nessa questão, inclusive, regional. A própria questão do Rio Pardo, né? A Barra do Rio Pardo seria um... Eu estou falando muito. Está excelente, estou aprendendo muito, Bertão. E eu queria que você falasse um pouco da última prefeiturável da nossa análise aqui, que é a Sheila. Porque vamos lá, a gente está falando da questão da falta de representatividade e a falta de olhar político para a cidade de Vitória da Conquista. O Ezen, essa questão do FIOL, o Ezen militava nisso muito, um braço da FIOL aqui para a cidade, como também ele conseguiu um compromisso de duplicação das duas entradas da cidade, tanto do aeroporto quanto da Lagoa das Flores. Ele conseguiu um compromisso isso com a Via Bahia. E fora os projetos, os parques que ele queria instaurar aqui, uma usina de energia lá no aterros sanitários, vários projetos. Só que a gente não viu efetivamente na gestão Sheila esses projetos virem a cabo, realmente ocorrer. Na sua opinião, e a sua análise, qual é a sua análise sobre a gestão Sheila? Ela como prefeiturável agora, e se você acha que ela falhou ou se ela fez continuou um legado de ESE de forma positiva. O poder caiu no colo dela, de forma inesperada. Sheila e ninguém se preparou para a ausência de Ezen. Ninguém acreditava que o Ezen fosse morrer. Não é? Então, Sheila, o poder caiu no colo de Sheila. Em um governo que não tinha, na verdade, a sua marca, até porque não podia ter, ela não tinha marca. Não é? Viveu momentos extremamente difíceis para se encontrar. Porque nesse momento, Vinícius, eu já vivi muito isso, o político é cercado por aqueles bem intencionados, mas a política não vive só de boa intenção, precisa de você ter talento, tenha preparo, tenha visão e que tenha abnegação. Não é? E o político é também cercado pelos oportunistas, por aqueles que só querem tirar vantagem da presença e do espaço conquistado. Então Sheila viveu muito esse momento. E como, na verdade, ela não tinha amadurecimento político, dificuldade para definir e se posicionar e escolher o lado correto. Não do ponto de vista da prática no dia a dia,
Eu não estou querendo falar do correto, do corrupto e do não corrupto, não é isso. Do lado correto, do ponto de vista positivo, para o avanço e para o enfrentamento das demandas que se lhe apresentavam. Ela viveu esse tempo. Né? Mas eu costumo dizer também, assim como o Ezen, a Sheila é uma política surpreendente. Não é brilhante, mas isso não é defeito. Né? Isso não retira dela esse momento que ela vive de aceitação positiva. Correto? Para responder a sua pergunta de forma mais objetiva e para ser mais curto, né? Já que eu estou tomando seu tempo quase todo aqui, diria que o seguinte: Sheila não fez o enfrentamento das questões macro que Ezen já vinha levantando, exatamente porque faltou a ela, num primeiro instante, preparo para isso. E quando ela ganhou essa maioridade política do preparo, quando ela ganhou isso, ela já estava tendo que cuidar da cidade e para o enfrentamento eleitoral. Correto? Porque em política essa coisa é lenta. Ela não acontece da noite para o dia, no estalar de dedos. Então, resultado, vejo Sheila agora preparada e ela vai ter que se cercar de gente que tem essa visão, diria, mais ampla da cidade, que pense a cidade para o futuro, porque nós estamos vivendo uma oportunidade ímpar, e me cobre isso, eu vou lhe dizer qual é essa oportunidade ímpar. Então, vejo Sheila preparada para isso. Vai cuidar do interno e vai cuidar do externo. Daí porque está surfando sobre números altamente positivos. Bertão, fala um pouquinho mais dessa questão da oportunidade ímpar. Qual seria essa oportunidade que você vê hoje que ela tem nas mãos? Nós estamos vivendo, Vinícius, um momento que nós perdemos com Pedral, com Jadiel, com Elkson, com Sebastião Castro, com Coriolano Salles, que era, na verdade, o salto para o Estado. Nós, se a gente não tivéssemos maturidade, nós teríamos partido para o Estado de forma unida. E não tivemos maturidade para isso e ficamos aqui nos engolindo, aqui no município. Nos dividimos aqui no município e transferimos o processo de discussão do Estado para a discussão local. A gente costumava dizer que nós só tínhamos competência e visão para discutir política do piripiri para baixo. Não conseguimos saltar o piripiri. Pedral foi, saltou e não teve talento para nos levar para essa viagem. Acredito que se nós tivéssemos tido essa oportunidade e essa visão, Vinícius, nós teríamos já sido governo de Estado. Nós já teríamos tido senadores daqui. Nós já deveríamos ter ministros daqui de Conquista. Nós já teríamos seríamos um município de destaque no contexto estadual nordestino. Sabe por quê? Você quer ver um negócio, um exemplo? O que Jequié tem além da gente? O que Jequié tem além da gente? Absolutamente nada. Nada quanto a Jequié. Jequié deu 2 governadores, deu senador. População menor, né? 200 mil habitantes. Menor e sem a expressividade econômica que Conquista tem. Não é? Resultado, tem hoje um ministro-chefe da Casa Civil, que embora tenha nascido lá na Liberdade, em Salvador, a sua mulher é de Jequié, e ela exerce uma forte influência, inclusive política, sobre Rui Costa, que direciona toda a ação do Gabinete Civil, que é forte, porque o gabinete, o ministro-chefe da Casa Civil toma café, almoça, toma o lanche das 3 e janta com o presidente. O gabinete tem uma porta aberta para o gabinete da presidência. Então, resultado, nós não temos nada disso. Nós não temos representação. Já disse isso aqui. Então, nós estamos num momento ímpar. Sabe como? Se nós consolidarmos o poder aqui em Conquista a nível municipal, nós estamos prontos para 2 anos depois discutirmos a construção da chapa majoritária para o governo do Estado. Nós estamos prontos para oferecermos quadros para o Senado.
Nós estamos prontos para discutirmos a banda de conquista na formação de um secretariado possível na expectativa de uma eleição vitoriosa. 50 anos depois, veja como é o processo político, de Pedral para cá. Nós agora temos a possibilidade de retomarmos isso. Aí você dizer, com quem? Com Sheila. Ah, mas eu não vejo Sheila com essa grandeza toda, com essa capacidade toda, mas nós vamos correr para perto. Nós vamos fazer o discurso de que nós temos que tomar esse caminho. Nós vamos determinar o rumo. Nós vamos dizer, olha, Sheila, conquista tem que ir por aqui. Nós temos que deixarmos de sermos eternamente eleitores. Nós temos que chamar esse Estado para votar na gente também. Esse é o salto da grandeza. Política correta é feita dessa forma. Porque a gente lá no Estado, Vinícius, a gente arranca o Rio Pardo, a gente arranca esse ramal até conquista da Fiol, a gente define definitivamente o Catulé, a gente deixa que os dejetos rolem há 25 anos pelas ruas de conquista, a gente moderniza essa cidade, a gente dá o grande salto para os 200 anos, que Ezen tanto falava. Então é esse momento que é ímpar. Concordo plenamente. Acho que falta isso para a conquista hoje ser ultrapassar Petrolina e se tornar, de fato, a cidade, a melhor cidade do Nordeste. Nós podemos ter, com o ramal da Fiol, um polo suíno. A Aurora está babando para vir para cá. Nós podemos ter um polo de avicultura. As grandes avícolas desse país estão babando para vir para cá, porque é a porta do Nordeste e do Norte. Robertão, o que você fala? Qual a sua análise sobre dois políticos aqui da nossa Bahia que são de polos diametrais? ACM Neto e Jerônimo Rodrigues. ACM que perdeu a eleição e acabou recentemente, não somente perdeu a eleição, como perdeu o capital político. A gente está vendo base política histórica da sua família declarando apoio a Jerônimo Rodrigues. E, do outro lado, um desconhecido que ascendeu ao poder. Qual a análise que você faz desses dois? O Jerônimo não ganhou o pleito e a política de Neto. Não fez nem Jerônimo, o PT. O PT não ganhou de Neto. Né? Neto perdeu para a incompetência dele. É diferente. O PT não ganhou a política de Neto com Jerônimo. Quem é Jerônimo? Quem era Jerônimo? Quem era Jerônimo? A Bahia não sabia nem quem era. Daqui a pouco o cara é governador. Tem uma razão para isso. Então, é o PT que é capaz disso? Porque se for isso, se a gente acreditar que o PT é capaz de qualquer coisa, a gente tem que ir embora para casa, parar de fazer política, parar de fazer imprensa, parar de estar denunciando. Não tem remédio, não tem solução. Então, na verdade, o grande eleitor petista chama-se ACM Neto, nessa eleição, que praticou todos os erros possíveis e imagináveis. E o último foi escolher a vice. Uma moça desconhecida, do ponto de vista político inexpressiva, que não agregou absolutamente nada. E Neto fez uma campanha, voltada para um escalão, um degrau da sociedade. Não desceu. Fez uma campanha política elitista, distante. Pouco o que Valdenor faz. Neto não chegou, não se abriu, não se aproximou, não caminhou, como o seu avô fazia. Exatamente uma prática que desdiz o legado e a história do avô, do tio, Luiz Eduardo. Enfim, Neto fez uma campanha já ganhei, não preciso de ninguém, já ganhei, porque eu sou a grife, a CM,
Eu sou a grife. Neto não teve competência para assumir a titularidade da execução da grife. Perdeu para ele mesmo. Perdeu para ele. Ele conseguiu construir sua própria... Até hoje ele não consegue a própria imagem ACM. Ele não se desvincula do avô, né? Não conseguiu e não vai conseguir. Sai dessa eleição extremamente desgastado. Para reconstruir isso, é preciso um esforço brutal, que eu não sei se ele é capaz. Está muito cedo para você apontar um caminho, que isso vai tomar, até ele nesse contexto, né? Mas vejo, por exemplo, vejo uma figura aí em permanente crescimento, chamado Elmar Nascimento, que pode vir a ser o presidente da Câmara Federal, que é uma força brutal, Vinícius, você não tem ideia. Eu sei de perto o que é a força e o peso de um presidente da Câmara Federal, porque eu por lá trabalhei muito tempo e sei como é isso, né? E se sair dessa eleição, como promete sair, vitorioso, inclusive no primeiro turno, Bruno Reis emerge definitivamente para um contexto maior a nível de Estado. Prefeito de Salvador. Isso, acredito que já está gerando problemas com a ACM, né? O Bruno, né? Eu acho que poucas pessoas sabem disso, mas Ézio Guzmão se tornou deputado estadual porque Bruno Reis era estadual e subiu para a secretaria de ACM. E Ézio, que era suplente, se tornou estadual. Existe uma história aqui ligada com o Bruno Reis. Então, se Bruno ganhar essa eleição, como parece que vai ganhar, e no primeiro turno, passa a ser o rei da cocada. Ô Humberto, você acredita que o ACM tem aquela figura, se é aquela figura do mais do mesmo? Porque é público e notório, todas as alianças e os acordos escusos que o PT propôs e faz, ainda vai fazer, porque está no genes no DNA. O ACM faz igual. O próprio Gedel Vieira Lima disse que a ACM não saía da casa dele durante a campanha para que o MDB caminhasse com o ACM. Então, você acredita que isso, para o eleitor, ele vê o mais do mesmo? Não é uma figura que se posiciona, que tem posturas claras, uma figura de força, de imponência, de mudança? Porque, veja bem, Gedel, ele até diz isso, ele diz assim que durante muito tempo a casa dele era o Vale dos Leprosos. Mas de uns tempos para cá se tornou como se fosse a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Ou seja, todo mundo queria estar lá. E o ACM estava lá. Você acredita que isso enfraquece o ACM? Todos os acordos que o PT não se importa em fazer, ele também ir para o tanto faz? O Neto, ele vem cometendo erros terríveis de condução do processo político baiano. O primeiro deles foi quando ele desistiu da candidatura, lá no passado, né? E empurrou Zé Ronaldo para substituí-lo. Negócio terrível. Próximo da eleição, todo mundo ACM Neto, essa coisa toda, o pessoal todo se preparando, os candidatos, inclusive a estadual e federal, se preparando para fazer uma campanha com Neto, liderando o processo. Ele desistiu. Ele retirou a pré-candidatura. E empurrou Zé Ronaldo para substituí-lo. Quer dizer, matou Zé Ronaldo naquele instante. Zé Ronaldo é um político de uma forte presença em Feira de Santana e na região ali de Feira. Inclusive está bem cotado. Muito bem cotado para a prefeitura retornar à prefeitura de Feira. Então, ele já pagou um preço altíssimo ali. Altíssimo. Eu não conheço Neto de perto. O que eu ouço dizer de Neto é que ele é centralizador, arrogante, né? E muito difícil no trato pessoal. Não conheço, não sei se isso é verdade. Mas tenho ouvido isso de diversos políticos, inclusive políticos com mandato, né? De Pelo peso. menos é público, né, Humberto? O pessoal reclamando que a ACM Neto não tem telefone, deputado federal, Então, não responde mensagem. difícil. Um político que adota um procedimento desse, ele tem dificuldades de construção, né? Mas repito para você, volto a repetir, é muito cedo. Muito cedo. Nós temos que fazer a leitura exata da moldura desse quadro municipal. Deixa as urnas desenharem a moldura desse quadro, né? Em fevereiro nós vamos ter uma eleição para a presidência da Câmara.
Deixa o tempo desenhar a moldura desse quadro também. Nós vamos ter agora em outubro o desfecho das eleições municipais, inclusive a mais importante, que é a de Salvador. Deixa o tempo desenhar a moldura desse quadro. Para a partir daí, você começar a ter nitidez do salto de 2 anos depois. Inclusive o Zé Ronaldo, que você citou aqui, Humberto, ele foi um dos políticos que não saía da casa do Gedel. O Gedel disse que, em várias entrevistas, isso, que o Zé Ronaldo pediu a filiação ao MDB. Sair do União, ir para o MDB, porque a pretensão do Zé Ronaldo, assim, era ser o vice-governador, que hoje é o Geraldo Júnior, que é candidato a prefeito. Pelo PT. E você vê que a política tem esses acordos, que hoje, por exemplo, Zé Ronaldo é a oposição do PT e Feira de Santana, concorre com o Zé Neto, do União Brasil. Mas que ele poderia hoje ser vice-governador. Não é porque o Gedel não quis. Então existe. Ele poderia ser o candidato. Sim. Então, assim, é uma eu acho que o tempo. Eu acho que Gedel, nesse caso específico aí, e nesse caso particular, nesse episódio, Gedel agiu até em benefício da Bahia, né? Porque Zé é um bom quadro. E Zé, como não conseguiu materializar essa questão que você acaba de colocar, voltou para a Feira de Santana, colocou a sua candidatura aí na mesa e está sujeito a se eleger, e se eleger bem, né? E Feira é um importante município 600 mil pessoas, na construção desse quadro, que para 2 anos depois, né? Então acho que Gedel, nesse caso específico, agiu em favor da Bahia. Excelente. É interessante que o Zé Ronaldo ele conseguiu o apoio do prefeito do MDB, que hoje é como é que é o nome dele? Colbert Martins. Isso. É interessante, né? Como é que essas articulações... Colbert, o MDB é um partido muito independente. Multifacetado, porque o Colbert não joga no time dos Vieira Lima. O Eduardo aqui, Brumado, também. Eduardo Vasconcelos. Eduardo não está no PSB, não? Que ele saiu, né? Mas mesmo quando ele estava no MDB... não jogava também, né? O PMDB vive uma discussão interna já de há muito tempo, né? Que promete ter um desenlace após as eleições municipais. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, que essa discussão vai emergir e, de repente, o MDB passe a ir por outros caminhos, embora eu tenha dúvidas. O Gedel tem muita força junto ao governo federal. Muita força. Força demais. Uma força desmedida. Até porque sabe muito, né? Pois é, exatamente por isso. E não publicizou isso. Então, isso tem um preço. Isso. Ele foi preso, inclusive, ele diz assim... Ele disse que eu fui flechado de todos os lados. Hoje, só eu que tenho as flechas. Ou seja, ele caiu sem entregar ninguém, está hoje respondendo liberdade, mas sabe de tudo. Perfeito. Porque ninguém aqui acredita, e já falei isso fazendo jornal, que os 50 milhões era só do Gedel. Não. Ou você acha que os 50 milhões no apartamento era só do Gedel? Não era. Não. Então, o Gedel sabe de coisa, né? Não tenho dúvida. Bom, Bertão, e caminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas como é que você vê a análise aí da expectativa do PT para as eleições? O PT, eu falei isso no jornal, vem se desidratando de forma muito rápido, né? Em 2012, quase 700 prefeituras, para agora, em 2020, pouco mais de 200. Você acredita que o PT vai conseguir, com Lula, fazer um movimento de renascimento, né? De reestruturação e de voltar a um novo crescimento? Ou a tendência é que o PT perca de vez as prefeituras que ainda tem? Vejo o PT em marcha batida para o buraco, para o mundo, para a materialização desse mundo do desgaste, né? Nós só vamos saber o tamanho do desgaste do PT após as eleições municipais. Por exemplo, o PT perde em 60%, 70% nas capitais brasileiras. Isso é um dado relevante. E não perde para forças moderadas. Perde para forças da direita. Ou, na pior das hipóteses, próximos à direita. Esse é o primeiro dado, e é um dado importantíssimo, né? O segundo dado começa a ser minado de forma profunda no Nordeste. Inclusive perdeu espaço na última eleição, né? Pois é. Aí você vai dizer assim, mas no Nordeste ele ganha ainda, provavelmente ganhe. Mas perde espaços importantes. Por exemplo, a prefeitura de Fortaleza, que o Estado é dominado pelo petismo. Perde em Fortaleza. André Fernandes. E perde para o PL. Perde para a direita mais declarada.
né? Vive no sul, no sul, extremo sul, enfrenta um momento consolidado da direita, não há a menor chance de ganhar no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, não há a menor chance. Sofre um desgaste que já apontam para a derrota em Minas. Que ele conseguiu uma vitória. Ele conseguiu uma vitória. A virada em Minas, ela é absoluta. Eu tive aqui em Montes Claros, Almenara, aqui no norte de Minas, outro dia, em que pese ser fronteira com a Bahia, mas o que eu ouvi lá foi que o PT perde as eleições lá. Perde, inclusive, na maioria dos municípios de Minas, que é outro dado relevante, né? O Rio de Janeiro é aquela coisa, é um negócio muito próprio do Rio. O Rio tem diria, uma incapacidade de gerar quadros, como no passado. Não gera quadros. E o que gera é de péssima qualidade, tanto de um lado quanto do outro. Então, Eduardo Paes surfa aí nessa expectativa e nessa possibilidade. E o centro-oeste e o norte do país também vive um momento de consolidação da direita. Então, o primeiro grande sinal são as eleições municipais. E nós vamos ver isso de forma clara. Clara. Provando que o discurso é vencido, que o PT é uma mercadoria absolutamente fora de uso. E Lula vai viver aí mais 2 anos à frente do governo federal, convivendo com dificuldades enormes, porque vai perder o Senado e vai perder a maioria na Câmara Federal. E o Senado talvez hoje seja a casa legislativa mais importante do país, né? Porque a gente está vendo avanços institucionais de outras instituições que apequenam o Congresso Nacional. Exato. E isso é feito quase todos os dias. Exato. Quase todos os dias a gente noticia isso e o Senado sempre de joelhos. Se tivesse e essa eleição específica, vocês estão falando de 2/3 do Senado Federal, então é importantíssimo. Exatamente por isso, e ganha clareza e força aquela tese que eu levantei com você aqui agora, que nós estamos vivendo um momento ímpar, de darmos o grande salto. E vamos aterrissar em um cenário, né, e numa área de pouso muito segura. E a questão desse momento é propício porque é mundial, né? A gente percebe o movimento à direita. Lá na França, o Macron teve que convocar eleições para o parlamento francês porque perdeu nas eleições para o europarlamentar. No Reino Unido, o Partido Conservador perdeu o primeiro-ministro, agora é um trabalhista, mas é um trabalhista que é, inclusive, quase um direitista. Posicionamentos contra a imigração, liberdade de mercado, enfim. Um trabalhista que está no Partido Trabalhista, mas muito à direita. Nos Estados Unidos, temos aí o Trump, quase eleito. Na Argentina, temos aí o Milei. Na Venezuela, vemos um movimento aí de retirada do Maduro. Então, o mundo inteiro está passando por uma endireitação, digamos assim. Exatamente, a endireitação. E vamos ver se o Brasil segue o mesmo rumo. Humberto, para a minha última pergunta, a respeito de pena, está terminando. Puxa, rapaz. Infelizmente, né? Um posicionamento que você teve há um ano atrás. Você disse que uma possível reeleição de Sheila seria muito difícil. Qual a sua visão sobre essa possível reeleição hoje? Algo mudou? Eu disse para você que o processo político é um processo dinâmico. Dinâmico exatamente porque ele é construído com as ideias, né? É um processo vivo, a política é uma atividade viva. Tem jeito, né? A minha posição, a minha visão, não era nem posição, mas a minha visão com relação ao governo de Sheila sendo transportado para o processo eleitoral 2 anos depois, era diante da postura dela e das dificuldades com as quais ela convivia. Hoje mudou, porque exatamente o processo político é construído com as ideias, com a realidade com a qual você convive, né? E as ideias mudam exatamente diante do contexto do momento. Então, resultado. Hoje eu acredito que a reeleição de Sheila seja algo
absolutamente benéfico para a cidade enquanto conquista, enquanto cidade e enquanto capacidade do grande salto que eu estou te falando que a gente tem que empreender. Chega, não dá mais para adiar isso, Vinícius. Não dá mais, entendeu? Uma coisa é você conviver, você, Vinícius, homem de imprensa, conviver com a conquista de hoje. Correto? Outra coisa é você conviver com uma cidade com uma conquista que tenha pujança, musculatura e visibilidade estadual. É outra completamente diferente. Excelente. Bertão, você agradecer a sua participação. Eu vou deixar aqui um espaço que você queira passar uma mensagem final, algum recado. Pode ficar à vontade. Estamos vivendo um momento de conquista de importância. Momento em que você é chamado a decidir seus destinos, seus rumos, sua vida. E entenda que você, ao sair da sua casa, para definir o dia dessa nova rota que é a conquista, que a cidade tem aqui, que trafegar por ela, pense que você está fazendo isso para o seu pai velho, para sua mãe velha, alquebrada pelo peso do tempo, inclusive o peso que você depositou nos ombros deles. Mas você também está decidindo o futuro do seu filho, que está em casa, da sua esposa, dos seus descendentes, daqueles que diretamente dependem de você. Você não está decidindo por você só. Você está decidindo por uma coletividade. Então, use, na verdade, esse instrumento vital de transformação que você tem em favor de um mundo maior, mais coletivo, e pense essa cidade como instrumento de transformação desse Estado também. No mais, foi um prazer enorme estar aqui, Vinícius. Excelente. Humbertão, que satisfação. Muito obrigado pela sua participação. E você que está nos assistindo, ou você que está nos ouvindo pela Rádio Executive, muito obrigado pela sua audiência. Sem você, nada disso seria possível. Mais uma vez, sou muito grato. Dê um like nesse vídeo se você ainda não deu. Se inscreva no nosso canal, que isso ajuda no nosso crescimento. E, se possível, comente, que também a gente vai fazer o esforço de responder a todos. Tem um botãozinho aqui embaixo que se chama compartilhar. Você pode compartilhar esse link nos seus grupos de família, nos seus grupos de amigos, nos seus stories do Instagram. Então, também, se possível, compartilhe esse conteúdo, que vai ajudar muito. No mais, muito obrigado e até a próxima.